Eu quero começar esse vídeo deixando bem claro que não é fácil transformar desafio, limitação em oportunidade, principalmente sendo novo, tendo 17 anos. Mas meus primeiros desafios e minhas primeiras limitações na vida foi três: minha família, meu social, meu ambiente. Quando nossa família não é estruturada, o nosso ambiente fica horrível. E aí, citando Thomas Shelby, família, às vezes um abrigo na tempestade, às vezes a própria tempestade. Mas sobre as minhas limitações, de todos esses problemas de família, social e ambiente, tudo isso me levou a me mudar do lugar onde eu estava. Para você entender um pouco, eu morava na cidade, na capital do meu estado, que eu não quero falar qual é. Eu vim pro interior do meu estado. Você pode pensar que isso é uma coisa que acontece com várias pessoas e que é simples, mas pra mim foi horrível essa mudança. Foi totalmente péssimo, cheguei até a ter indícios de ficar muito, muito mal, de ter até alguma doença mental. Foi horrível pra mim. Eu tive que me readaptar, eu tive que pensar diferente, eu tive que ressignificar meus valores e ressignificar minhas crenças e entender e pensar o que eu acho do mundo, o que eu posso fazer com o que eu tenho. E isso não foi fácil, porque durante muito tempo, durante uns 5 ou 6 meses, eu fiquei me martirizando e pensando, nossa, por que eu tomei a decisão de me mudar, de sair da capital e ir pro interior? Perdi várias oportunidades, perdi várias coisas, etc e tal. E é essa a questão de como eu transformei limitação em oportunidade, desafio em oportunidade. Foi aí que eu comecei a estudar, eu comecei a entender quem eu era, me autoconhecer mais e conseguir descobrir a oportunidade que era o YouTube, que é o YouTube para mim. A criação de conteúdo, ela não só revolucionou a forma que eu vejo o mundo, mas revolucionou a minha forma de viver. Porque antes eu acreditava que para mim ter dinheiro e fazer o que eu gosto eram coisas totalmente dispersas, que eu não poderia fazer os dois. Ou eu fazia alguma coisa por dinheiro, ou eu fazia alguma coisa porque eu gostava. Mas com o YouTube eu percebi que eu posso expor a minha vivência, o que eu aprendi, as minhas experiências de vida e ganhar dinheiro com isso. Ou seja, eu consegui unir as duas coisas. E cada vídeo que eu pelo menos posto no YouTube, eu tenho a visão de que é um legado que eu deixo para qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode vir acessar um pouco do Vinícius, acessar um pouco de mim, do meu conhecimento, da minha experiência de vida. Onde você imaginou, se você chegasse para um antigo, por exemplo, para um filósofo antigo e perguntasse: imagina uma coisa que pode pegar todo esse seu conteúdo, toda essa sua inteligência e colocar em um lugar onde várias pessoas poderiam ver. E esse é o papel do YouTube, essa é a função que o YouTube pode ter, além de várias outras. Eu tinha problema e limitação quando eu vim para o interior que eu tô agora, porque eu fiquei muito mal da minha cabeça, eu comecei a me questionar sobre tudo, sobre várias questões, incluindo religião, incluindo a minha crença em Deus, questionando a mim mesmo, será que eu sou tão bom quanto eu achei que eu era? Será que eu sou capaz de realmente mudar minha realidade? Porque eu sempre tive essa vontade de ser rico, de ter uma abundância de vida financeira, socialmente e várias outras áreas. Eu queria ser abundante, mas eu me questionei, eu tive que colocar frente a frente essa minha crença. Será que eu realmente vou ser rico? Ou será que é uma ilusão da minha cabeça isso? E eu não obtive essa resposta. Eu não tenho a resposta de que eu vou ser rico ou não. Não tá no meu controle isso. E para mim entender isso, e entender que várias outras coisas também não estão no meu controle, foi muito difícil. E eu só pude perceber isso e entender isso na prática, onde me tiraram o controle de algumas coisas que eu tinha na vida, que eu achava que eu tinha controle. E ao longo desses 17 anos de experiência de vida, eu aprendi algumas coisas e eu quero compartilhar nesse vídeo. E que prova que não é só, que adolescente não é só coisa ruim, que adolescente não faz só besteira, que adolescente pode ser um ser questionador, um ser crítico, um ser que busca se melhorar. A primeira coisa que eu aprendi logo quando eu vim pra cá é que a vida é mais ruim do que boa. Um filósofo que vai falar bastante sobre isso é Schopenhauer. Tem um vídeo aqui no canal sobre Schopenhauer se você tiver interesse em ver. Mas Schopenhauer basicamente diz que a nossa vida é sofrimento, por causa da vontade do ser humano. Ele diz que a vontade é algo que vem com a gente intrinsecamente, ou seja, está no nosso inconsciente. A gente não escolhe ter vontade, a gente só tem vontade.
E ele fala que a vontade, por exemplo, de ter um carro deixa a gente infeliz até ter esse carro. E quando a gente tem esse carro, a gente fica feliz por ter esse carro. Ele diz que a vida é um eterno pêndulo que oscila entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Eu só pude analisar que a vida é mais ruim do que boa quando eu deixei um pouco meu ego de lado, de achar que a vida é florida, de achar que a vida tem que ser boa pra mim, que é uma ilusão isso, que a vida é feliz e a gente tem que sempre tem que estar feliz, etc. Não necessariamente, a gente não tem que estar feliz, a gente não veio nessa vida pra ser feliz. Uma coisa que me ajudou muito foi seguir a minha curiosidade. E seguir a curiosidade, eu diria que é uma bênção, é uma dádiva. Porque a gente, desde criança, é moldado a não seguir a nossa curiosidade. Lembra de uma criança, você mesmo, ou um sobrinho seu, ou alguma criança que você tem contato, quando ela começa a perguntar muito para os adultos. Por exemplo, por que que o céu é azul? Por que que a cor do mar é azul? Por que que o sol se põe? E coisas nesse sentido, tipo, que refletem realmente o questionamento dela, um questionamento sincero com a vida. Os adultos vão cessando, isso só vai aumentando. Quando a gente chega na escola, por exemplo, a gente não pode questionar, a gente não pode questionar a regra, a gente dificilmente pode questionar um conteúdo, a gente dificilmente pode questionar um conhecimento que está sendo passado pra gente, porque aquela pessoa que está passando, no caso o professor, também só foi condicionado a dar aquele conhecimento, ele não se pergunta e não se questiona. Eu diria que esse é um dos pilares que eu levo pra minha vida, seguir a minha curiosidade e me questionar sempre. Porque tudo que você tem como verdade pode ser questionado. Assim como na filosofia, quando a gente estuda, a gente não ganha mais respostas estudando. A gente tem mais dúvidas. Só que essas dúvidas vêm com outras perspectivas de vida. E é isso que eu precisava ter quando eu saí da cidade e vim para o interior. Outra perspectiva de vida. Outra coisa que eu aprendi, mas eu demorei um pouquinho para entender, é que esforço não é garantia de nada. Não é garantia de sucesso. Você ser o cara mais esforçado, você ser o tal do 1% que a internet adora romantizar, é uma ilusão. Pensa comigo. Um dia desses eu vi um vídeo de um cara no YouTube que tava falando assim: construí uma empresa nova e me tornei milionário com ela. Aí tava entre parênteses, para provar que não é sorte. E eu fiquei pensando, tá, o cara fez esse vídeo explicando como ele criou a empresa dele, pra falar que não é sorte, que foi esforço dele e tal, beleza. E o dom da comunicação? E ele nascer com a possibilidade de fala? E ele nascer com todas as aptidões que ele tem? E ele nascer na família que ele nasceu? Isso tá incluído no esforço? Ele ter seguido caminhos na vida que levou ele ao empreendedorismo, tá ligado com o esforço? É claro que não. Exige sorte. Você ter sucesso exige sorte. Não é porque você é totalmente esforçado que você vai ter sucesso. Não é garantia de nada o esforço. Isso foi uma coisa que eu demorei pra entender. Porque é difícil entender isso. Mas não quer dizer que você não tem que se esforçar pra conseguir o que você quer. Longe disso. Eu não tô te falando isso. Eu só tô te falando que o esforço, ele não é suficiente. Assim como também não é só suficiente você ser inteligente. Eu achava que eu ser uma pessoa inteligente, ser uma pessoa que, nossa, olha só como a minha capacidade de raciocínio é super, ultra, mega, entende? Eu achava que isso ia me tornar uma pessoa rica, uma pessoa abundante, que ia me trazer sucesso. Mas não. Se todo mundo que tá no mundo inteligente fosse rico, o mundo não daria certo. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara. Isso não é pra você se desmotivar. Isso é pra você entender a realidade. Entender e olhar de frente pra ela. Ser sincero consigo mesmo. O que eu tô fazendo tá me gerando resultado ou não tá? Ou você tem resultado ou você não tem. É muito simples. É uma reflexão. Não é pra você desistir do que você quer. Eu quero te contar uma história. Existia um cara que era muito sábio. E um certo dia na fazenda dele, o filho dele chegou pra ele e falou: fugiram 2 cavalos. E ele falou: não é bom nem ruim. E o filho falou, depois de um tempo: os cavalos voltaram. E ele disse: não é bom nem ruim. Depois o filho foi tratar dos cavalos e acabou quebrando a perna. E o pai falou: não é bom nem ruim, o sábio. No outro dia, com o filho com a perna quebrada, tava tendo uma guerra e o exército veio chamar o filho. E o filho tava com a perna quebrada, não foi. E ele continuou falando: não é bom nem ruim. O que você entende a partir disso? O que eu entendo
é que tudo que acontece na nossa vida não é bom nem ruim. A gente é que dá esse significado. O exemplo de quando eu saí da capital e vim pra cá, na minha cabeça, era horrível. Mas se eu não tivesse saído de lá e vindo pra cá, você não estaria assistindo esse vídeo agora. Porque eu não tinha um canal no YouTube. Eu nem sabia que eu poderia ter um canal no YouTube que seria legal pra mim. E eu termino o vídeo com esse ensinamento. Tudo que acontece na sua vida não é bom nem ruim. Eu espero que você tenha gostado. Essa foi minha forma de gerar valor pra você. Se questione sobre a vida, sobre os seus valores e as suas crenças. Por um momento você vai pensar que você está perdido, que você não sabe mais o que é certo e o que é errado. Mas depois de um tempo você vai ver que aquilo foi a melhor coisa que você fez por você. Mesmo que aquilo não tenha te gerado dinheiro, te gerado resultado, te tornado uma pessoa mais relevante de acordo com a sociedade e os padrões da sociedade. Mas pra você vai se sentir libertado. Obrigado.